Oi, gente, boa tarde, tudo bem? A gente está começando o nosso 8º podcast Doutor Empresário. A gente tem que fazer alguns agradecimentos especiais de início aos nossos patrocinadores. Hoje a gente está fazendo um podcast diferente, inclusive os nossos patrocinadores estão aqui conosco, tem um pessoal assistindo também. Então a gente quer agradecer e especialmente agradecer ao Barlavento, que foi o que o condomínio aqui fez essa alocação pra gente hoje, então muito obrigada. Agradecer ao pessoal que está sempre conosco, apoiadores de todos os podcasts, Hospital Monporto, que é o nosso patrocinador master, doutora Vancini, muito obrigada sempre. A Vancini está aqui nos bastidores hoje conosco. Litoral Imóveis, Patrick e André, que são nossos parceiros comerciais, dividem a sede conosco, são nossos super amigos. Patrick está aqui conosco também, muito obrigada, Patrick. Abner, Grupo Abner Seguros, Suelen e Abner, um beijo para vocês. Não puderam participar hoje, mas também o nosso super agradecimento. Dalmobile Cassino, Carol e Márcio. Grazioli Veículos, Milene e Paulinho, muito obrigada. E Elixir Drinks, Gabriel, que está aqui conosco hoje também, que está fazendo os nossos drinks. Hoje a proposta do podcast está um pouco diferente hoje, esse fim de tarde aqui no Barlavento. Agradecer ao nosso convidado super especial, Marcelo. Camila vai apresentar o Marcelo pra gente. Boa tarde a todos, boa tarde Letícia, boa tarde Marcelo. Deixa aqui me apresentar então, trazer aqui Marcelo Dietrich. É formado em Administração Hospitalar e especialização em Gestão de Pessoas pela Unisinos e MBA em Marketing pela FGV. Profissional da área de saúde com mais de 28 anos de experiência, um dos fundadores da Dr. Clean e ocupando atualmente a posição de diretor executivo no DC Group Holding de Serviços de Saúde, composta pelas empresas Dr. Clean, Laboratório Qualitá, Dr. Center, Go Clean, Enlace e vice-presidente também do Sinange, Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo e diretor da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. Tem o seu olhar voltado ao desenvolvimento de equipes e negócios, com grande aptidão em planejamento e negociação com clientes e fornecedores. É pai da Laura, de 3 anos e meio, e praticante de esportes, aficionado por surf. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela apresentação. Adoramos a apresentação. Um pouquinho antes do podcast, a gente brincou que ia ser um podcast só pra te apresentar, porque tu faz um monte de coisa. Tua mini bio foi gigante, veio gigante. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Tenho certeza que eu falo em nome da Camila, em nome de todo mundo que trabalha conosco, a nossa equipe. Hoje o pessoal que veio todo mundo em peso para prestigiar. Muito obrigada por topar participar do nosso 8º podcast. Eu que agradeço o convite. Estou chegando em Rio Grande, acho que eu sou novato, né? Mas para mim é uma satisfação poder falar um pouco do meu trabalho, da minha vida e do que nos trouxe a Rio Grande, né? Marcelo, o tema do podcast, eu sempre esqueço de falar, hoje eu vou falar, tá? O tema do podcast é negócios da área da saúde, como crescer sem perder a essência, tá? A gente sempre faz uma brincadeira que virou até um quebra-gelo com os nossos convidados, que a gente pede para que o convidado se apresente, que tu fale sobre ti, sobre tua vida, sem usar o teu lado profissional. A Camila já te qualificou ali, já falou tudo que tu faz, tudo que tu tem, tuas empresas. A gente queria saber como que o Marcelo se define. Ela falou da minha vida pessoal também. Camila sabe mais do que eu de mim mesmo. A gente faz pesquisas aqui. Eu gosto de viver, gosto de ver minha vida, trabalho bastante, mas gosto de curtir. Gosto de surfar, gosto de estar com meus amigos. Gosto muito de uma outra praia que chama Torres, né, que é para onde eu costumo ir, porque, enfim, para mim é mais próximo. Essa é a minha vida, eu sou um cara relativamente simples, assim, não tenho grandes luxos, enfim, feitos, pessoalmente falando, né? E buscando um gancho na tua fala anterior, né, que está chegando aqui à região, quem sabe nos conta um pouquinho como é que está sendo essa chegada aqui com a Dr. Clean, né, que tá vindo esse movimento bem bacana, bem legal. É culpa daquele cara que tá de preto ali, ó. Pena que não podem virar a câmera para ele, mas tá tudo bem. Na verdade é um namoro antigo, essa história o Avancini, o Molinari já ouviram, na verdade acho que, lá no evento eu não falei, mas teve um dia, 1 ano e meio atrás, que eu olho um site especializado de saúde e eu vejo
eles dois e mais, acho que um colega estava junto, não me recordo agora. Na época eu não os conhecia. E tinha uma notícia, uma manchete dizendo que, enfim, grupo de médicos do Rede de Saúde Açores está fazendo um hospital em Rio Grande e tal. Eu olhei aquilo e disse assim, meu Deus, que gente doida, né, cara? Porque o hospital é um instrumento caro para fazer, um instrumento caro para manter, não é um empreendimento simples de se executar nem de se gerir, né? Eu tava dentro da minha leitura diária, aquilo aconteceu e vida que segue, né? E um dia um conhecido em comum me liga num sábado de tarde, o pessoal lá de Rio Grande queria te conhecer e tal. Na hora eu juro que eu não associei, eu disse, não, tudo bem. Aí tá, marcamos uma hora para eles irem na nossa sede, lá no nosso escritório. E aí eu fiz a conexão. Quando eu vi eles, cara, são aqueles malucos que eu vi no site aquela vez, isso há um ano atrás, né? Porque o hospital foi sendo construído, eles foram, enfim, fazendo todo esse trabalho de conexões, né? De representação institucional do hospital. E aí foi uma identificação, assim, o pessoal que eu gostei desde o princípio, são os caras do bem, trabalhadores, e eu acho que estão fazendo uma coisa por Rio Grande que me arrisco a dizer que poucas pessoas fariam, sabe? Sendo bem sincero com vocês. Em geral, todo mundo aqui de Rio Grande, Cassino, né? A gente gosta, é todo mundo do bem, gente boa. Esse é o mesmo clima que a gente mantém. Tanto do hospital, podcast, nós, doutor empresário, todo mundo. Tu falou um pouco da Dr. Clean, aí a gente queria saber um pouco, conhecer um pouco como é que surgiu a Dr. Clean, da onde vem. Conta um pouco dessa história pra gente. Do que se alimenta. Na verdade, minha família é de médicos, né? Meu avô foi médico, meu pai é médico, ainda, né, vivo. E eu tenho 2 irmãos, acabou que eu não me interessei por cursar medicina, mas Camila leu ali, eu sou administrador hospitalar de formação. E há 28 anos atrás, quando ela começou a contar, eu disse, puxa vida, me entregou, né? Mas tudo bem, eu aqui, né? A gente trabalha com dados. E, enfim, é um negócio familiar, né? E de meu pai é o meu grande professor da minha família, no sentido desse setor de atuação, né? E aí começou, só que uma atividade muito difícil também, porque a gente, no início, até hoje, mas no início não tinha recursos, né? Então, para competir com empresas muito fortes, né? Empresas nacionais, outras empresas regionais, como a cooperativa lá em Porto Alegre, que é muito forte. Então, assim, no início foi um desafio muito forte, muito grande, muita dificuldade. E 16 anos depois, a gente começou a conseguir, vamos dizer assim, equilibrar o negócio, né? E aí sim, aí começou a entrar uma curva mais virtuosa, né? De crescimento, de capacidade financeira mesmo, de ser um competidor que propõe, né? Que é proponente, que vai para a luta no bom sentido, né? E que se oferece para o risco, né? E a gente tem saído bem, mas não tem campeonato só de vitórias, né? As derrotas a gente tenta aprender com elas e muitas vezes até acho que minimizá-las para que elas não mudem o curso daquilo que a gente acredita, né? A gente tem que cuidar com isso. Às vezes a vida nos traz alguns problemas e a gente começa a se colocar em dúvida e quando isso acontece, a gente tem que refletir mesmo, tem que pensar, mas se tem fé no que está fazendo, se acredita no que está fazendo, segue em frente. Essa é a minha teoria. Legal. E a gente sabe que vocês são um grupo, né? O grupo DC. Desse grupo, Né? exatamente. A gente queria entender um pouco mais quais outros ramos vocês têm nesse grupo, como é que funciona isso? É que com o crescimento da operadora, a operadora, na verdade, ela é vamos dizer assim, o carro-chefe de tudo, né? Então hoje ela é uma empresa que está com mais de 140 mil associados, né? Então, através dela, a gente foi criando empresas, né, subsidiárias que pudessem prestar serviço para esses clientes que a gente foi conquistando a confiança ao longo do tempo. E aí foi se estruturando, então, esse ecossistema, né,
um ecossistema totalmente voltado para a área da saúde. A gente, né, não tem investimento em empresas de outro segmento, né, mas tem ali, a Camila falou ali, tem uma startup, a gente investe numa empresa de tecnologia, tem laboratório de análises clínicas, tem clínica de oncologia, já estamos na 2ª unidade, temos um hospital em Porto Alegre, ao total são 33 unidades de saúde que a gente está gerindo hoje, né, além da operadora, né, distribuídas aí em 3 marcas, mais a questão da startup que eu comentei, que é a GoClean, né. Trazendo um insight aqui, né, Marcelo? Tu referiu que a Dr. Clean é uma empresa familiar, que é uma configuração que a gente atende muito, né? Que é a maior parte dos nossos clientes na área da saúde tem essa configuração, né? De pais, filhos ali, trazendo as suas expertises, as suas atividades para dentro da empresa. Então, isso muito mais reforça, né, a intenção da doutora empresário quando ela surgiu, que quer o interesse, né, profissionalizar essas empresas muitas vezes familiares, para que de fato tenham um crescimento exponencial, para que de fato possa fazer a diferença na sua região, essas expansões. Com certeza a gente, né, quando fala também do Monporto, nosso patrocinador master, que tem aqui uma questão, é de fato um hospital, é uma atividade complexa. A gente, como Rio Grandino, como Papareias, a gente agradece muito, a gente ganha muito. Assim mesmo também, da mesma forma é com a Dr. Clean vindo para a nossa região, porque nós somos daqui, a gente gosta de fazer um network da nossa região, a gente fomenta negócios na nossa região e a gente se sente muito privilegiado com esses negócios vindo para cá. Então, e sabendo que são de estruturas familiares, que é a nossa, né, nossa expertise ali de trabalho. A gente fica muito honrada com isso, assim, se sente muito privilegiados. A empresa familiar tem suas vantagens e desvantagens, né? Como todas as empresas. E não é fácil. A empresa familiar, às vezes, mistura a família com os negócios, né? É uma sociedade que muitas vezes não tem limite, né? No sentido de argumentação, de discussão sobre os objetivos, né? Às vezes numa sociedade com terceiros, tu tem outras características, tem outras desvantagens, né? Então, mas hoje a gente está num processo mais maduro, assim, a nossa empresa fez um trabalho de governança forte, então nem todos os membros da família estão trabalhando, né? Estão trabalhando aqueles que se identificam com o negócio, que buscaram esse espaço. E faz parte. Eu acho que a área da saúde, Camila, em geral, tá, é uma área com muitas empresas familiares. Muitas empresas familiares, pequenas, médias. Agora, de uns anos para cá, o setor passou por algumas consolidações, falando de grandes companhias. Mas antes, até as grandes companhias no Brasil eram familiares. Pega a rede de hospitais, pega alguns planos de saúde nacionais. Tinha a família tal que é dona da rede tal, família tal. Não tem. Então, assim, acho que conforme as atividades, isso já passou em outras áreas da economia, né? Conforme as consolidações vão acontecendo, eu acho que vai se dispersonificando um pouco as empresas. Mas no caso de empresas pequenas e médias, que é o setor da saúde, são muitas clínicas, muitos, né, consultórios, empresas, né, de laboratórios de diagnóstico. Então acho que é bem comum ver isso, né? Os filhos foram fazer a mesma profissão, a mesma especialidade, ou às vezes até tem uma variação de especialidade, mas estão na saúde. Aí tu vê aquelas clínicas que tem médico e psicólogo, dentista e médico e fisioterapeuta, né? E aí tu vai ver o sobrenome, né? Quando não são todos da mesma profissão, né? Que também é uma coisa que acontece bastante. Então, acho que faz parte, isso aí é da atividade, né? Exatamente, a gente também atende muitos casais, né? Às vezes quando a gente fala até em acordos de sócios para casais, questão de governança, compliance também, a gente, né, realmente os limites. Para casais deve ser mais difícil ainda. É difícil, nossa, a experiência que a gente tem são os que nos dão mais trabalho, são os casais. Mas a Camila falou um pouco sobre a doutora empresário, né? Sobre o quanto a gente... E aí falou um pouco sobre os nossos clientes, né? E a doutora empresária, ela surgiu, né? Eu e a Camila somos amigas há muitos anos e a gente sabia que em algum momento da nossa vida a gente ia ter nossa própria empresa, que a gente ia trabalhar juntas. Mas, enfim, a doutora empresário surgiu e a gente identifica muito da nossa essência, que é o tema do podcast, na doutora empresário.
A gente faz muito relacionamento. Tu pode perceber, o podcast é um produto da Doutor Empresário para criar relacionamento com os nossos clientes, com os nossos parceiros, enfim. A gente faz a Confraria Doutor Empresário também para relacionamento. A gente investe muito em networking, em relacionamento. E a gente também sabe que tu é um cara que faz o teu networking, que tu te relaciona aí profissionalmente com as pessoas, pessoalmente. O quanto tu considera que o networking é um diferencial profissional? Isso é muito importante networking, né? Eu acho, em qualquer atividade. Te confesso, assim, que até já fiz mais, assim, sabe? Já fiz mais. É que para networking a gente não tem que ter só a motivação, só o interesse de fazer, a gente tem que ter a disponibilidade de fazer também, né? Então, hoje em dia, o meu network, quando eu tenho 3 dias livre, eu fujo para descansar e surfar em algum lugar, entendeu? Mas sim, hoje passei o dia lá no hospital, fui na corretora de seguros que trabalha conosco, que é, por coincidência, a Abner Seguros. A última vez que eu estive aqui no final do ano passado, fui em clínicas credenciadas aqui, fui na Tesla, que é um credenciado nosso, né? Então, a gente gosta de fazer, mas te confesso, assim, que hoje, no estágio que a nossa organização tá, a gente acaba tendo que gerenciar um pouco isso por falta de tempo, basicamente, né? E às vezes até por uma espécie de se reservar um pouco, porque é tanta coisa, são tantas pessoas envolvidas que a gente também não pode abrir relacionamentos que a gente depois não consegue cativá-los, não consegue, né, mantê-los. Então a gente também tem um cuidado disso, mas está na nossa essência. A gente é uma empresa prestadora de serviço, né? Se nós não gostássemos de se relacionar com as pessoas, de servir as pessoas, né, a gente teria que fazer outra coisa, né? E aproveitando que tu tá vindo de fora, assim, né? A gente sabe que tu estreitou o relacionamento aqui com a região há pouco tempo. Qual é a tua percepção geral da região de Rio Grande? Assim, eu vejo o Rio Grande parece assim que é uma cidade com 2 mundos, sabe? Sendo sincero, assim, como é uma cidade muito antiga, né? Então ela tem esse lado mais antigo, que às vezes eu acho que falta um pouco mais de investimento, de desenvolvimento. Mas ela tem o lado do cassino, ela tem, né, essa expansão do serviço de saúde através do próprio Monporto que está acontecendo. Eu, assim, olhando numa percepção geral, se eu pudesse te definir, eu acho que Rio Grande merecia um espaço de mais destaque. Eu acho que talvez pela questão geográfica ou por a questão né, de ser uma cidade muito antiga, né? Mas eu acho que assim, é uma cidade que tem várias indústrias, que tem toda a situação do porto, que ela, assim como a zona sul do estado aqui, eu acho que ela é subaproveitada, sabe? Essa é a minha percepção. A gente também, né, a gente viaja bastante, sai bastante né, e inclusive tem clientes fora de Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre. A nossa percepção, embora sejamos daqui, a nossa percepção é bem semelhante, mas tem uma galera muito afim de fazer diferente, assim. A gente vê, tem pessoas, e aí depende da idade, tá? Não é a geração. Tem uma galera da nossa geração que pensa de uma forma muito pessimista, até mesmo dentro da própria advocacia, né? Que originalmente somos advogadas, embora, né? Muita gente não sabe, mas a consultoria originalmente era uma consultoria jurídica tradicional, né? E aí fomos moldando o nosso modelo de negócio até chegar no formato atual. Mas a gente vê que tem uma geração que parou no tempo, que quer fazer mais do mesmo, que daqui a pouco, né, se acovarda para tomar uma decisão diferente, para fazer diferente, né? Mas tem muita gente que tá com tesão para trabalhar, que tá a fim de fazer diferente, e é com essa galera que a gente quer fazer negócio. É esse pessoal que nos interessa, assim. Eu até trago o meu lado brigão, né? Porque, né, às vezes as pessoas quando dizem não dá pra fazer assim, não pode fazer assim, ou mantém desse jeito que é melhor. E aí eu fico muito possessa, porque, né, a gente, né, a gente sempre diz, né, o que não é proibido é permitido. É óbvio, mas quando a gente vem ali no arcabouço ali, legislativo, a gente entende que a gente pode ser criativo nesse sentido. Então não tem esse negócio de que não pode ser feito, de não tem como ser feito. Talvez a gente não consiga fazer exatamente naquela expectativa, mas com certeza vamos ver meios alternativos para fazer, ou seja, um modelo de negócio novo que seja adequado, ou seja, para transformar um negócio,
A gente, né, fala muito de modelos de negócios criativos, de fato, que as pessoas possam trabalhar. Uma das questões do nosso ponto, que eu também quero trazer e te perguntar, trazer não só quando a gente fala de fit cultural, né, trazer a essência, trazer a cultura dos proprietários, dos donos daquele negócio, né, para que não se perca no trabalho, porque as atividades, ainda mais quando a gente fala no servir na área da saúde, a gente prima muito para que aquele profissional ele esteja bem, para que ele possa servir da melhor maneira possível, sem perder a sua essência. E eu queria que tu nos contasse um pouquinho como é que tu faz para não perder a essência, para continuar servindo com primazia. Na verdade, eu acho que não é uma questão de perder a essência, né? Eu acho que é uma questão de respeitar a nossa essência, né? Então, na verdade, eu acho que o ser humano, sempre que ele é colocado à prova, a natureza dele, ela se sobressai, né? Essa é a minha teoria, né? Então, independente do dinheiro ou das posses ou das condições que as pessoas têm ou venham a ter, se elas adotam uma postura mais emergente, é a essência delas, acho que não estamos aqui para julgar. Se elas adotam uma postura mais simples, é a essência delas, né? Então eu acho que a essência é a demonstração da nossa natureza. Só que às vezes ela não acontece porque as pessoas não têm condições. E quando as pessoas têm condições, aí a gente, enfim, começa a entender também, né, que são escolhas em função da natureza, né? Dificilmente vocês vão viver de gravata, dificilmente vocês vão viver, sei lá, num passeio que não tem uma prancha de surf no carro. Mas é a essência, não tô. E quem faz outro tipo de passeio, usa outro tipo de roupa, legal. A pessoa tem que se respeitar, né, a natureza dela, entendeu? Acho que é isso, entendeu? Assim, acho que a gente, quando chega numa certa idade, a gente aprende que julgar as pessoas é um troço complicado, perigoso, sabe? Então, é isso que eu acredito, sabe? Eu acho que deixem eu ser como eu sou e sejam como querem ser, tu tá entendendo? É isso. Eu vou aproveitar que o Marcelo falou sobre essa função da essência, sobre a função do surf e tudo mais. Quando a gente se conheceu, nós estávamos, quando tu fez o evento da Doctor. E aí, quando tu entrou lá no palco, estávamos eu e a Camila te assistindo, né? Acho que tinha muita gente te assistindo. Foi um evento de muito sucesso. Foi um evento bem grande. E aí, quando tu começou a falar, a gente não estava prestando atenção direito, a gente estava fazendo alguma outra coisa. Network. A gente estava fazendo um network. Vocês estavam aproveitando o evento que eu patrocinei para catar cliente, é isso? Sem dúvida alguma. Né? Fazendo alguma fofoca, alguma coisa a gente estava fazendo. A gente estava meio distraída. Aí tu começou a falar e eu virei pra Camila e falei assim: e esse surfista aí que subiu? Porque realmente nos chamou muita atenção, porque tu foge muito do tradicional, né? A gente convive com vários caras, com vários líderes aí do mundo corporativo, e tu foge do tradicional. E eu acho que é exatamente isso. Por isso que a gente trouxe esse tema. Eu acho que tu é um cara autêntico. A gente te enxerga dessa forma, tu te enxerga dessa forma, tu vê essa diferença de tipos. Completamente. E deixa eu perguntar, como é que é a gestão e a liderança de um cara autêntico como tu? Como é que tu enxerga isso? É tranquilo pra ti? As pessoas gostam? Pois é, daí tem que perguntar pra elas, né? Não tu vou leva saber o pessoal te pra responder, surfar, né? assim? Como é que é? Tem vários. Eu já tive funcionários nossos que começaram a surfar porque me viam surfar, né? Me seguiam no Instagram e tal, me viam surfar. Então, acho que a gente, quando a gente adota uma postura de liderança, a gente, na verdade, influencia as pessoas, né? Pro bem ou pro mal, né? Agora, assim, a característica que eu mais gosto na liderança é que as pessoas nos sigam porque elas acreditam naquilo que a gente propaga, né? Então, é isso, assim, estilo de liderança, eu acho que independente do estilo que cada pessoa tem, eu acho que o que gera um ambiente saudável é as pessoas terem um padrão de conduta, sabe? É o que eu acredito. Então, assim, poxa, pode não gostar do Marcelo por N situações, mas esperam do Marcelo aquele comportamento, sabe? Eu acho que isso é porque é isso. Então, assim, tem outras lideranças que vão ser melhores, vão ser piores, mas vão ter as suas características. Eu acho que o importante é a pessoa seguir um padrão de comportamento para que o ambiente, para que a cultura da empresa seja formada em cima de um padrão de comportamento, né? No meu caso,
um dos valores que eu procuro transmitir para as pessoas é simplicidade, né? Então, assim, eu estou sempre com uma básica. O dia que eu me arrumo é uma polo ou uma camisa social ali, sabe? Esses tempos eu tive um evento da associação que eu sou diretor, que enfim, a gente recebeu várias autoridades, aí eu tive que botar gravata, daí eu acabei postando a foto, eu recebi uma enxurrada de comentários, eu nunca te vi de gravata, quem é que te obrigou a botar gravata? E aquilo me gerou uma satisfação enorme, não porque estavam talvez me elogiando, porque também não foi um elogio, foram questionamentos, mas porque eu digo assim, poxa, o pessoal entendeu que este não sou eu, né? Entendeu? Estou aqui num personagem, né? Mas na maioria do tempo, desculpem a redundância, eu sou eu, né? Então é isso. Tem questões que são mais protocolares e a gente vai satisfazer a necessidade daquele evento. De acordo com o ambiente, para a gente não se sentir mal também, né? Então, sem preconceito nenhum. Mas é também muito do que a gente percebe ao longo do tempo, assim, principalmente desde que a gente começou a se posicionar no digital, porque embora a empresa já seja mais antiga, a gente tomou a decisão de ir para o digital, vai completar 1 ano agora, que a gente começou a se expor no digital, criou o podcast, enfim. A gente tá cada vez mais autêntica, assim, parece que a gente tá mostrando cada vez mais quem a gente é de verdade, porque no início a gente ficou meio engessada. A gente ainda brinca com os guris, o pessoal tá conosco desde o início, né? A gente brinca que o primeiro podcast era outras pessoas, assim. Hoje a gente chegar num formato que a gente consegue conversar, consegue bater um papo mais agradável, assim, é muito diferente. Eu acho que todo o início, né? Eu acho que o importante é tu dar o start mesmo na coisa, né? Todo o início é meio esquisito, assim, parece que a gente era sempre prova de fogo, assim. E as pessoas acham que a gente tem uma super facilidade para fazer isso, tá? Mas ou a gente engana muito bem, porque é doído, não é fácil. Vai se acostumando, né? Mas é que é difícil, porque tem essa luz, tem esse monte de câmera, né? Tem esse microfone, tem esses feios nos olhando ali, né? Então não é fácil mesmo. Eu também fico nervoso, né? O que eu vou fazer, né? Mas vocês me convidaram, eu vim, né? Não, a gente também fica nervosa. Tudo que nos convidam, a gente fica nervosa também. E a maioria das pessoas, mas como vocês tiram de letra, né? Que tira de letra o quê? Um dia antes a gente tá as duas. Mas crescer tem uns desafios, né? E aí a Camila falou um pouco também sobre o fit cultural, que é uma coisa que, assim, a gente teve uma expansão muito grande no ano passado, assim, enorme. Foi um boom de crescimento. E talvez nem a gente esperava e nem a gente estava preparada para isso, assim. O crescimento assusta, né? E tu manter uma linha, manter um padrão, que nem tu falou, né? A gente é muito próximo dos nossos clientes, a gente não quer perder isso, a gente não sabe ao certo como é que a gente vai manter essa forma que a gente atende, esse relacionamento. A gente quer manter uma empresa bacana para quem trabalha conosco, a gente quer que as pessoas trabalhem conosco com prazer e não obrigadas e não por salário. Então é desafiador e muito do que a gente, dessa troca contigo, é porque a gente tá passando por isso, assim. A gente tá exatamente nessa fase, sabe? Que a gente tá vendo a coisa deslanchar e a gente não quer perder quem a gente é, sabe? A gente considera várias coisas importantes, alguns valores importantes, mas é muito desafiador. É extremamente desafiador. Dá uma dica para nós, nos Marcelo. dá uns conselhos aí pra gente não se perder no caminho. Eu até achei que vocês iam falar de questões tributárias, porque eu dei uma olhada no perfil de vocês. A gente pode puxar uma tabelinha, uma calculadora. Mas vocês querem dicas comportamentais, talvez eu não seja o melhor professor, né? Mas eu acho o seguinte, falando sério, tá? A gente tem que crescer junto com o negócio, né? Isso é um desafio muito grande, é diário, e nesses meus 28 anos eu fui me reinventando várias vezes e fui deixando no caminho várias pessoas que foram importantes para mim em algum momento, mas que com o tempo elas não acompanharam aquela evolução, né? Porque, poxa, eu já trabalhei de comprador, já trabalhei de várias atividades, porque minha empresa era menor, eu era muito mais versátil, versátil acho que eu ainda sou, assim, mas eu era muito mais polivalente, né? E conforme o negócio vai crescendo, a gente tem que ter o desprendimento de largar algumas coisas, né? Para ir pegando outras, né? E isso dá muita dor, o crescimento dói muito porque a gente sempre tem aquela visão, assim, de que as pessoas não vão fazer como a gente faz, né? Não, porque se eu fizer, vai ser melhor. A Camila, por exemplo, ela tem um jeito de uma pessoa meio estressada com isso. Ela tem um jeito de quem quer fazer tudo, tá? Tô enganada ou não, Camila? Por isso que vocês acham, sou muito estressada.
Ela tem um jeito de quem quer assumir tudo para ela. Muitos anos me chamavam de centralizador. Eu acho que talvez ainda me chamem, mas pelas costas, porque eu faço uma campanha para não ser chamado de centralizador mais, né? Porque esse exercício, né? Quando o negócio é pequeno, a gente consegue fazer de tudo, né? E eu tenho uma notícia para dar para vocês que não é muito legal, assim, se o foco de vocês, se o diferencial competitivo de vocês é relacionamento, vocês terão um limite de clientela. Que foi aquilo que eu comentei antes. Tu faz network? Pô, eu faço network, mas eu não posso aqui ser hipócrita de dizer que eu faço network como eu fazia há 10 anos atrás, porque eu não consigo, né? Agora, numa atividade como a nossa, num negócio como o nosso, que é de economia de escala, que é de volume, a gente não atua no diferencial de relacionamento interpessoal, ele faz parte, né? A gente quer que o nosso colaborador esteja próximo do cliente, que ele atenda bem, que ele desenvolva relacionamentos, né, nos seus níveis, né, dentro da organização, mas eu não posso, numa companhia de 140 mil clientes, dizer que o meu diferencial é relacionamento, como o que vocês estão tentando e estão fazendo, estão, né, criando na Doutor Empresário. Então, acho que isso é um desafio que vocês têm que avaliar, né, e ver o melhor formato ou de vocês pediram a dica, Não, pediram tá quase a opinião, aqui, ó. eu tô dando a opinião, ainda bem vai né? ficar gravado. Mas ou vocês vão ter que mudar um pouco esse diferencial, né, para abranger um número de clientes maior, ou vão ter que, na verdade, focar nesse diferencial e manter uma carteira dentro desse limite, né, de relacionamentos, né? Ou fazer os dois, né? Às vezes tu cria uma linha para uma coisa e outra linha para outra, né? Como produto, o que não tem relacionamento é um produto mais de prateleira, é um produto mais, né? Não tem versões, né? Como eu digo, então. Até para contar um pouquinho mais do nosso negócio, a gente tem essas duas linhas atualmente. A gente tem uma linha aqui, né, que é o relacionamento menor, porque é mais de prateleira mesmo, que é para o jovem médico, né, para o jovem profissional da saúde, onde a gente traz a mentoria para dar os 4 pilares, e em que ali a gente vai otimizar, acelerar ali a profissionalização dele na atividade. Que ele já vai estar sabendo ali, né, qual o melhor regime tributário para ele. Não é incomum nós termos ali diversos profissionais já trabalhando há alguns anos estarem pagando impostos a mais, INSS a mais, enfim, não ter ali um planejamento tributário estratégico. Uma questão de compliance, contratos, né, toda essa verificação, vendas, esses treinamentos, né, de experiência do paciente e tudo mais. Então, essa linha mais pocket que a gente diz, de fato, ela tem um tempo para começar, um tempo para terminar, então não exige esse relacionamento, né? E aí a gente tem a segunda linha, que é a que a gente diz, né, que de fato tem esse relacionamento mais próximo com os nossos clientes, que de fato isso aí precisa ser limitado, né, porque a gente não tem, né, como tu mesmo disse, né, fazer isso de forma escalável, que é essa segunda linha, que é a da consultoria, que é estar ali dentro da empresa e às vezes muitas vezes dentro da casa dos nossos clientes, né, que acabam se tornando amigos também, né, por causa dessa questão de relacionamento. Então, agrega mais valor, né? exato. E sinceramente, é parte do nosso trabalho, é uma parte muito gostosa do nosso trabalho, porque tem muita troca, né? E a gente aprende muito também, né? Nós temos clientes desde começando o negócio agora, do zero, com 30, 35 anos de negócio. Então, o que nos agrega também é gratificante. A gente gosta muito do que faz. Mas uma pergunta que ficou no ar, tu é estressado ou não? Eu sou muito estressada. Eu sou demais. Olha aí, Tu quer me ver estressada? Não. Eu tô calmo. Tô muito calma agora. Coisa boa, então permaneça calma. Mas nós somos uma dupla que se complementa. O estresse da Camila é eu calma. Ela de boa, mas Eu, por mim, eu só andava de bicicleta. Não, e às vezes a gente passa por muitas situações, né? Exatamente igual. E hoje ainda a gente comentava mais cedo, né? A percepção de uma e de outra. A Camila, meu Deus, deu tudo errado. Ai, que estresse. Assim que eu... deu errado. Pra mim foi tudo perfeito. Que estranho. Mas eu acho que a gente fala muito, a gente faz assessoria de muitos sócios, né? Mas eu acho que a nossa parceria, a nossa sociedade é realmente um complemento uma da outra, assim. A gente, que nem a gente falou, né? A gente se conhece há muitos anos, a gente não vai falar quantos anos, porque vão saber a nossa idade. Mas
Mas a gente se complementa muito, a gente sabe, a gente funciona de uma forma muito, parece que é uma simbiose, assim, sabe? Uma consegue acalmar a outra, uma sabe as dores da outra, sabe? É um casamento que dá certo. Eu já olhei pra Camila, se a gente não casar, Parabéns, ótimo, até parabéns. pelo menos a sociedade. Não, porque uma sociedade não é uma coisa fácil. Não, Uma não sociedade é. as pessoas têm que ter habilidade para conduzir, né? Eu talvez seja o meu maior desafio hoje é conduzir uma sociedade, né? Sabe? Porque quando a gente está sozinho, vamos dizer assim, né? A nossa cabeça é o nosso guia, né? E quando a gente tem que compor com outras pessoas, né? A gente tem que ter, enfim, um pouco mais de cuidado, né? E não é fácil. Tanto que várias sociedades se desfazem, como alguns casamentos também se desfazem, né? O casamento é uma sociedade, né? Como uma empresa que as pessoas estão ali, enfim, fazendo uma analogia, né? Sim, e aí uma questão, vou até contar um caos, não tava aqui no meu script. Não tá no Posso roteiro. contar, A gente Letícia? a gente Tu tá queres tão ouvir? Tem seguindo o uma folha roteirinho. inteira de coisa e não tava Não aí, me tava preocupei aqui. E a agora. maioria das coisas que a gente falou não tá no... Me preocupei. Não, mas vou contar um caos Mas acaba nosso. hoje o podcast? Acaba, ou... acaba. então tô Ah, tá tranquilo. tudo certo. Pode ser que Eles avisam eles avisam quando tá terminando acaba, o tempo. quando a gente tem que acabar, quando eles não aguentam mais, eles fazem assim, deu, acabou. Mas a sinergia entre sócios, a gente às vezes vê muito da questão das sociedades, é que são sócios executando as mesmas funções, tendo as mesmas aptidões, então acumulam as funções e parte de outras partes estratégicas da sociedade ficam descobertas. Né? E aí tem que daqui a pouco contratar um terceiro, enfim. Então, o que a gente vê muito bacana, que é uma das coisas quando a gente cria modelo de negócio para outras empresas, quando a gente criou o nosso modelo de negócio, como a gente já se conhecia, a gente entende que os nossos perfis são complementares. Mas uma coisa que é de diferencial nosso, e aí eu vou puxar uma sardinha para nós mesmas, eu vou contar um caos que uma vez a gente ficou empenhada com um carro em Rio Grande. Deu problema E no a gente ia carro. gravar um podcast. E a gente ia para Pelotas, tava a nossa maquiadora no carro, e aí deu pau no carro, e a gente precisava, né, gravar o podcast e tudo mais. O que fizemos? Eu e a Letícia nos olhamos e disse, cada uma para um lado. Saímos, eu fui para um lado, a Letícia foi pro outro lado da rua, deu uns minutos, cada uma chegou com o mecânico embaixo do braço. A gente encontrou 2 mecânicos de noite, numa rua escura, com um carro parado. E assim, a gente não levou 5 minutos. Cada uma chegou com um mecânico. E aí os 2 consertaram o carro e a gente botou a maquiadora dentro do carro, deu tudo certo. Chegamos no horário, né, Hector? Bom, então depois eu quero o telefone de vocês, porque daí qualquer problema que eu tiver com o mecânico, eu... Não, mas a questão é no intuito de trazer. A gente resolve. Bacana. E a energia é de ambas, assim. Ah, não, mas as duas resolvem. Quando a questão pega, assim, tem que resolver. Aí a gente é muito da ação, praticidade, né? da A ação. vida é feita de ação, Tem que né? ser. Senão... Mas essa Já sei, escuta um pouco já da sei a quem energia. recorrer. Se ficar empenhado em Rio Grande precisar de mecânicos, a gente consegue Mas 2. também não poderia ser diferente, né, Marcelo? Se a gente oferece soluções, a gente tem que prover soluções para nós mesmos. É uma das coisas que a gente mais defende, assim, né? Pô, a gente fala tanto, né, em sociedade, a gente entra pra dentro da empresa. Ontem mesmo a gente tava com os colaboradores de uma clínica até às 9 horas da noite, né? Enfim, é muito ativa a nossa consultoria, né? E tudo que a gente propõe, a gente faz pra gente também. Tudo que a gente fala, especialmente nessa clínica que vem nos dando um trabalho especial, sobre a questão dos gestores estarem mais próximos, né, da função de criar artifícios que as pessoas sentem falta dos gestores, né, tomando as rédeas da liderança do negócio. E tudo que a gente propõe da consultoria, né, tudo que a gente, enfim, tenta de alguma forma aconselhar os sócios, a gente faz pra gente mesmo, né. Regime tributário, enfim, a gente está sempre encontrando as melhores alternativas para o nosso próprio modelo de negócio, né? A Camila comentava sobre os 2 serviços que a gente tem, né? O serviço para escalar, a gente vai escalar no digital agora em 2025 e a gente está sempre, e uma coisa fora nosso lado mais resolutivo, assim, a gente nunca está acomodado, a gente podia ter se acomodado, 2024 foi um ano muito legal pra gente, assim, e a gente podia ter se acomodado, que lançar curso, que ir pro digital, por que essas gurias estão se expondo no digital e tudo mais. Mas parece que isso também faz parte da gente. A gente precisa de coisa nova, sabe? Precisa de desafio, assim. Eu gosto de acordar e dizer, como é que eu vou fazer aquilo, sabe? Porque senão também não tem graça, né? E aí, todos os dias fazendo a mesma coisa. E isso aqui eu já sei fazer com o pé nas costas. E a gente tá sempre se propondo pra fazer alguma coisinha diferente.
Tu também é assim na tua vida, Marcelo? Tá sempre te desafiando ou tá mais acomodado agora? Não, sempre desafiando. É difícil eu me satisfazer com alguma coisa, na verdade, então acho que a minha inquietude vem um pouco disso, né? Quando a gente não se satisfaz com as coisas, né? Claro que às vezes as nossas qualidades são os nossos defeitos também, né? Depende da dose, né? Então, confesso que às vezes me traz um pouquinho de dor de cabeça também. Mas profissionalmente falando é maravilhoso, porque eu, assim, tenho uma confiança de que eu vou conseguir fazer tudo que for necessário para chegar no meu objetivo, sabe? Eu acho que isso aí tá em mim, assim. Eu tenho essa força, eu tenho essa fé, assim, essa crença de que se eu tenho que chegar até lá, eu vou dar um jeito. Resumindo isso, eu vou achar o mecânico. Exatamente. Né? Não sei como. Né? Olha, eu tenho uma história sobre achar o mecânico também, mas enfim, acho que vai ficar para outro podcast. Por favor, né? Conta pra gente, Marcelo. Ela casualmente ela é próxima ao Rio Grande, né? Há muitos anos atrás eu estava indo para... Há muitos anos atrás não existia celular, tá? Vocês têm uma ideia, tô velho. Meu Deus. Talvez já existisse. Aliás, a verdade, existia o celular rural já, né? Porque foi quem nos salvou, né? E a gente tá, eu e um amigo meu, já de muitos anos, faz tempo até que eu não vejo ele, era uma época que a gente estava gostando de surfar no Uruguai, e a gente cruza Rio Grande, pega a estrada pro Chuí, e o carro estraga, era uma Palio que eu tinha na época, aquelas que tinha válvula, 16 válvulas, e o carro estraga bem no início da estação do Taim. 1h, nós tínhamos saído de Porto Alegre, era, sei lá, às 8 da noite. Não era 1h a gente chega aqui, era umas 11 da noite. O carro estragou, não tinha celular, não passava carro, vocês conhecem isso, não passava carro, né, entendeu? Nós queríamos fazer o quê, entendeu? E aí o carro não ligava mais, no final entortou lá umas coisas. Bom, aí nós vimos uma casa, né, vamos naquela casa ali, né. E de noite, a pessoa não abria, né? Porque são esses caras batendo na minha casa às 11 da noite, né? E aí, depois que eu fui descobrir, que a gente foi entender que era tem um escritório ali, não sei bem o que é, uma oficina do Taim ali, e aí abre um senhor e usa um telefone rural, né? E aí chama um guincho, e aí a gente vem para Rio Grande, né? Para o cassino. Porque daí nós assim, cidade mais perto, né? Nós estávamos mais perto daqui, era cidade maior também. E ele nos larga no cassino num final de semana em junho, assim, aquele final de semana ventoso, hostil. Hostil. Aquele clima hostil, sabe? Mas vento no cassino hoje, graças a Deus, né? Que nós estamos aqui, senão nós estávamos morrendo aqui, né? Mas... O frio castigo no inverno. O frio castiga, né? E foi uma das últimas... Olha, isso faz... sei lá, uns 15 anos, gente. Deve fazer uns 15 anos já. E depois disso se vim mais uma vez a Rio Grande, ou duas, assim, eu não me lembro a última vez depois disso que eu vim. Até que, como eu disse, uns cidadãos malucos, né, foram me procurar lá, eu tava no meu cantinho, quieto, e eles chegaram lá e disseram para mim, Rio Grande é a nova Las Vegas. E eu disse, sério? Sim, Rio Grande é Las Vegas. Na verdade, essa frase é minha, não é deles. Mas eles chegaram lá me vendendo este sentimento. Eles só não usaram este termo, né? E eu disse, vou a Rio Grande, então... Vou ver o que tem lá de especial. Vou ver o que tem em Las Vegas, Por isso que tem vindo tanto, Marcelo. Também, porque o que eu vou fazer, né? A gente, quando se propõe a fazer alguma coisa, né? Então, mas eu como uma meta minha, pessoal, assim, profissionalmente falando, me propus a vir pelo menos uma vez ao mês para cá, né? E tô gostando, não tem, acho que foi antes de nós gravar aqui, tu não fala, tu não fala mal de Rio Grande, não tem nada para falar mal de Rio Grande, né? As pessoas me tratam bem, me receberam bem. Tá no podcast, olha só. Tô num podcast aqui que Papareia, de Rio Grande. Como é que é o termo? Papareia. Por causa do vento? Exato, e das dunas, que era, né? Cidade dos Cômoros. Então, um pouquinho de história também aqui da nossa cidade. Tu é uma papareia, então. Eu sou uma papareia. Eu também. E eu... Tu vai virar. Sinto te informar, mas tu vai virar. Olha, quando eu era menor, a gente chamava, mas eu acho que, não sei se aqui se usava esse termo, a gente chamava de bicuíra, né? Quem morava na praia,
E eu sempre tive amigos praianos, né, a vida inteira, porque eu surfo desde os meus 10 anos. Muitos dos meus amigos são de Torres, amigos pessoais, eu me refiro, né? E tinha essa forma, essa expressão de chamar quem era local, né? Hoje em dia eu não ouço mais falar, acho que é um termo que caiu, mas na época a gente falava muito, o cara é bicuíra, porque para diferenciar quem era da cidade de quem era, né? Então eram os Rauli e os bicuíra, né? Então aqui é o papareio, né? Então... Tá, e conta pra gente, tu já foi surfar lá no cassino? Tu já aproveitou um pouco da praia ou só trabalha? Não, só trabalho. Eu nem botei o pé na praia do cassino desde que eu comecei a vir pra cá. Tem que, não tá ali. Como é que é a última frase da mini Bill? Aficionado por surf? Pô, na maior praia do mundo, 200 quilômetros. Mas vocês vão me colocar numa saia justa aqui no podcast. A pergunta é, o cassino dá onda? O stand-upzinho, não? O stand-up um kite, Um né? kite? Esportes náuticos de eu vento, adoro, não? De vela. De vela, não? Eu acho que o ser humano tem uma capacidade de adaptação, né? Isso eu acho que é até um sinônimo de inteligência, de quem consegue se adaptar, né? Então, se eu morasse em Rio Grande, certamente meu esporte teria a ver com vento e tá tudo certo, né? Entendeu? Então... Eu não sei se tu percebeu, normalmente os nossos convidados não percebem que já passou o tempo que a gente tinha combinado. Eu não sei porque eu tô sem relógio e sem celular, senão eu não paro de olhar o celular, então eu deixei ele na mesa. Passa bem rapidinho, né? E aí a gente sempre faz uma última pergunta para os nossos convidados também, né? E aí a gente queria fazer para ti, assim, para aí já ir se encaminhando para o final também. Eu tenho que agradecer os patrocinadores dessa vez, por favor. Alguém me lembra, por gentileza, de eu encerrar, porque no último eu esqueci, gente, desculpa. Mas a gente queria saber, Marcelo, como é que tu quer ser lembrado? Que legado que tu quer deixar? Em Rio Grande ou na minha vida? Na minha vida, ajudar as pessoas ajudar o maior número de pessoas a ter acesso à saúde, né? Esse é meu legado. Quando a gente trabalha num setor como o nosso, eu quero ajudar o maior número de pessoas a ter acesso à saúde. Isso aí desenvolve uma sociedade, isso aí forma gente próspera, né? Acho que gente próspera, sociedades prósperas formam pessoas prósperas, né? E isso tem que ter educação de qualidade, tem que ter saúde, né? Por que saúde é tão importante, né? Por que o Monporto, né? Vou puxar a brasa para o Monporto, que o Monporto é o nosso porta-aviões aqui, é quem nos recebeu, é quem nos apresentou todo mundo, e eu sou muito, muito, muito honrado aí por essa confiança. Um hospital como o Monporto, ele vai com certeza desenvolver essa cidade, né? Porque as pessoas vão ter segurança de que tem uma boa assistência, né? Então, acho que é isso, né? Eu quero morar num local, moro num local hoje, e se eu me mudar um dia, eu quero morar num local onde eu tenho assistência de pronto, né? Entendeu? De qualidade, né? Então, o maior número de pessoas possíveis terem acesso à saúde me deixa feliz. É engraçado tu falar sobre isso, porque várias vezes a gente conversa também sobre isso, eu e a Camila, e quando a gente é perguntada, né, o que que vocês fazem de verdade, né? A gente ajuda pessoas. Esse é o nosso propósito de fato, assim, agora parece que propósito é uma coisa que tá na moda, né? Todo mundo fala de propósito, não sei o quê. Mas realmente a gente sente que a gente ajuda pessoas. A gente sai, por exemplo, de uma reunião ontem, 8 horas da noite, atendemos o dia inteiro, chegamos na reunião 5 horas da tarde, saímos 8 e meia, 9 horas, mas a gente sai feliz, sabe? Que, pô, a gente tá ajudando aquela equipe, a gente tá ajudando aqueles sócios, aquela clínica, né? A gente tá ajudando as pessoas, né, os sócios estavam praticamente desistindo já da clínica, e aí a gente entra com a consultoria, parece que dá um up, traz um fôlego, assim. Então é muito legal tu falar sobre isso, porque bate muito com o que a gente acredita na Doutor Empresário, assim, e bate muito com a proposta do podcast hoje, o episódio, que a gente não fugiu do tema pela primeira vez. A gente conseguiu ficar dentro do tema. A gente sai um pouco, mas a gente volta. Deixa eu agradecer mais uma vez a Barlavento por ter cedido espaço aqui pra gente, receber o Doutor Empresário. O espaço aqui é sensacional, a gente tá fazendo a cobertura nos nossos stories ali. É sensacional o condomínio, o espaço, venham conhecer. Muito obrigada, Barlavento. Os nossos patrocinadores de sempre, Hospital Monporto, Doutora Vancini, muito obrigada. É a primeira vez que a gente agradece a Vancini ao vivo, assim, né?
Doutor Avancini que reclamou, ele participou do segundo podcast, Marcelo. A gente nem sabia direito o que a gente estava fazendo. Não que a gente saiba o que a gente faz agora, mas era outra estrutura, tá? Era outra coisa. E aí nós gravamos no Monporto e ele mesmo forneceu a água e o café. Coffee break. E o coffee. Então ele falou, pô, vocês vão receber o Marcelo com drink, com caipirinha. Desculpa, tá, Avancini? Um dia tu chega lá, tá? Desculpa. E aí no meu eu tomei água que eu mesmo patrocinei. Não, para. Aí a gente promete que o próximo, o dele vai ter show, vai ter um show internacional. Fogos de Não, já artifício. estamos com um novo projeto agora. A gente vai receber ele, inclusive, ele teve uma ideia um pouquinho antes de chegar aqui, ele teve uma ideia fantástica, a Camila adorou, eu tô meio receosa em relação a As ideias dele são perigosas. É o que eu falei, não dá ideia para as duas malucas, que as duas malucas vão fazer. Pode contar qual foi a ideia ou a gente vai deixar de surpresa? Deixa de surpresa, né? Deixa de surpresa. Acompanhe os próximos episódios para vocês verem o que a gente vai fazer. Eu acho que já vai ser o próximo nesse ritmo aí. Ah, e você também, a gente não pensa muito, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer um podcast. No outro dia a gente estava sentado com o Hector lá dizendo, a gente quer fazer uma coisa assim, criar um conteúdo diferente, umas coisas. É sempre assim as nossas ideias, a gente é muito da execução. E parei que eu tenho que agradecer os patrocinadores, não posso desvirtuar. Então, antes que eu fique estressada. Hospital Monporto, Litoral Imóveis, Patrick e André, muito obrigada. Grupo Abner, Suelen Abner, muito obrigada também. Dalmobile Cassino, Carol e Márcio, um beijo para vocês. Grazioli Veículos, Milene Paulinho, Elixir Drinks, Gabriel Machado, muito obrigada. O pessoal tá todo aí conosco. E muito obrigada ao pessoal que tá sempre conosco, Marcelo. Tipo, a equipe que trabalha com a gente tá sempre, compra todas as nossas broncas aí, todas as nossas maluquices. Os a gente inventa umas ideias, de um dia pro outro muda tudo, e aí todo mundo compra junto com a gente, e por mais louco que seja, as coisas acabam sendo executadas da melhor forma possível. Obrigada, Hector. Obrigada, Luan. Muito obrigada, gente. Uma cara tranquila. Não, pra nos aturarem, né? É que eles já sabem como é que funciona. Não, que tem que ser muito bom. Tranquilão, eles estão tranquilão ali. E também dar um agradecimento especial aqui às gurias, a Karine e a Helena, que aguentam o meu estresse diário. Obrigada, gente, muito obrigada. E muito obrigada, Marcelo, por estar conosco, ter topado aí, participar do podcast, Doutor Empresário. A gente espera que repercuta bastante aí. Uma das gratas surpresas, né, de estar fazendo podcast, de estar, né, nessa construção de relacionamento, é conhecer pessoas incríveis. Muito obrigada. Traz uma pessoa incrível e a gente se sente muito honrada em poder te conhecer um pouco mais. Muito obrigado pelo elogio, obrigado pelo espaço. Espero que tenha atingido o objetivo aí. A gente está à disposição de Rio Grande como um todo, não só de vocês, mas de Rio Grande, tá bom? A gente agradece, os papareias agradecem. Tá bom. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.